Grandioso Deus, nosso Pai que estás nos céus, louvamos e exaltamos o Teu santo nome, Senhor Jesus, pela oportunidade de poder estar diante do Senhor nesta congregação, neste templo, para prestar um culto de adoração, honra, glória e louvor do Teu santo nome. Nós que aqui estamos dedicando o nosso coração ao Senhor, para ser transformados pela Tua palavra. Estamos aqui diante do Senhor com os nossos pecados, nossas imperfeições, mas certos no sacrifício de Cristo Jesus, capaz de nos redimir, de nos purificar de todas as nossas imperfeições. Estamos diante do Senhor com os nossos desejos, nossos anseios, mas colocamos a nossa vida em Tuas mãos, para ser usados como instrumentos vivos em Tuas mãos, na pregação do Teu Evangelho. De modo especial, nessa oração intercessória, dedicamos e consagramos esse equipamento ao Senhor. Fruto de oferta dos irmãos, que puderam contribuir pelo fruto do seu trabalho, para que este equipamento fosse adquirido e fosse dedicado e consagrado ao Senhor na pregação do Teu Evangelho, ali na unidade da classe bíblica. Tantas pessoas têm estudado a Tua palavra, que este equipamento possa ser um instrumento em Tuas mãos, através do estudo da Bíblia no sábado de manhã, com os desbravadores e aventureiros que também utilizam aquela sala. Os jovens também que ali congregam e participam, também possam ser abençoados pela presença do Senhor. Que todos os departamentos dessa igreja sejam orientados por Ti, pelo Teu Espírito Santo do Senhor, a ser mensageiros Teus, vivos no Senhor, na pregação do Teu Evangelho. De modo especial, também colocamos o pastor Eclair, que está conosco aqui nessa manhã, para repartir a palavra do Senhor conosco. Que o Teu Espírito Santo o instrui e traga do Senhor o Teu Evangelho ao nosso coração, através da orientação, do estudo que ele recebeu, e possa compartilhar conosco nessa manhã de sábado. Colocamos os enfermos em Tuas mãos para que possam ser acompanhados pelo Senhor, para que as pessoas possam receber o conforto e o refrigério de Cristo Jesus. Fica com cada um de nós, neste momento, em todos os momentos de nossas vidas. É o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Irmãos, é uma alegria, um prazer, um privilégio estar com vocês aqui em Santa Fé nessa manhã. Sinta-se abraçado pelo Espírito Santo. Neste momento, a igreja passa por um momento de recomendações em que nós devemos evitar alguns abraços e alguns cumprimentos. São situações que nos envolvem, mas se sinta acolhido pelo Espírito Santo de Deus no Santo Templo, no lugar dedicado ao Senhor. Você também que é amigo, que nos honra com sua visita, sinta-se bem e que o Espírito Santo fale ao nosso coração. Nós já cantamos. A verdadeira adoração, ela inclui três elementos básicos: o cântico, serviço de louvor, nós já cantamos; a oração, nós já oramos; e a abertura da palavra para o estudo, porque através da palavra e da revelação Deus fala ao nosso coração. Então este é um culto de adoração, e nós estamos felizes por estarmos aqui. Quando a liderança da igreja me convidou para partilhar a palavra de Deus nesta manhã, me pediram para falar sobre um tema específico, né? Estamos num sábado de mordomia. Eu tenho estudado muito esse tema há um bom tempo, né? Sou filho de lar adventista, nasci meus pais ensinando algumas verdades, e eu agradeço muito aos meus pais pela contribuição que deram e pelo legado que deixaram. Hoje eu já não os tenho mais, tenho saudosa saudade e a esperança do reencontro. Isso me motiva, me inspira, porque eu tenho esse desejo de um dia revê-los e dizer a eles: muito obrigado por aquilo que vocês me ensinaram. Falar de mordomia e falar de fidelidade é algo que tem a ver com salvação. E como eu já estudo esse tema há um bom tempo e já falei muitas vezes, eu estava pensando de que forma apresentar essa verdade à igreja. Nós cantamos tempo de ser santo, né? É a última frase do hino que nós cantamos: tempo para ser semelhante a Jesus. Então nós temos que tirar tempo na nossa agenda para procurar ser semelhante ao Mestre. Alguns anos atrás, eu me lembro que nos encontros de mordomia, e eu me lembro de alguns colegas, inclusive o pastor Bulhon, em alguns dos concílios, ele explicava a mordomia cristã, falando de 4 áreas da vida.
E ele colocou a teoria dos 4 T's. Interessante que quando a gente estuda TGA, né, Teoria Geral da Administração, e na disciplina de propaganda, publicidade, de marketing, você tem os 4 P's. O preço, a praça, né, o produto. Para você estabelecer um comércio, um empreendimento, você tem que estudar essas técnicas. Quando a gente estuda mordomia, 4 T's são imprescindíveis. Primeiro T tem a ver com o tempo. O tempo foi entregue por Deus igual a todos nós, então ninguém terá desculpa de dizer a Deus: eu não tive tempo, porque eu tenho um dia com 24 horas e você também. Então o uso que você faz do seu tempo, então quando a gente canta assim, tempo de ser santo, tempo para estar na igreja, tempo para adorar, tempo para orar, tempo para cantar, você tem que abrir espaço na tua agenda para ter tempo para Deus. Porque se você não tirar tempo para Deus, quando Ele voltar, diz lá em Mateus, Ele vai dizer assim: não te conheço. Por que não te conheço? Você não desenvolveu relacionamento e amizade comigo. Então, para você ter intimidade e relacionamento com Cristo, você precisa dedicar tempo para Deus. Você precisa conhecer a Deus. Precisa conversar com Ele. Você precisa ouvir Ele falar. Então, na tua agenda, você tem que abrir o tempo. Segundo T, talento, né? São os nossos dons, as nossas habilidades. E tem a parábola dos talentos na Bíblia, né? Deus dá talentos aos seres humanos. Nós vimos aqui pessoas cantando, né? Outros tocam instrumentos. Nós aqui dedicamos uma TV, né? Geralmente a gente dedica e consagra uma pessoa. Mas nós também dedicamos coisas. Esse templo, por exemplo, que nós estamos aqui. Fisicamente, esse prédio, esse edifício foi consagrado para uma finalidade. Ele foi dedicado e apresentado ao Senhor em algum momento da história. E hoje nós dedicamos um aparelho também para a propagação do Evangelho. Nós temos dons, você tem dons, dedique os seus dons para a pregação do Evangelho. Multiplique, né? Existe até um slogan que a igreja criou, né? Meu dom, meu ministério, meus talentos, meu ministério. Então eu tenho que fazer dos meus dons, dos meus talentos, o meu ministério. Quem sabe cantar, canta. Quem sabe dar estudo bíblico, dá estudo bíblico. Quem sabe louvar, louva. Quem sabe tocar, toca. Quem sabe trabalhar com as crianças, trabalha com as crianças, enfim. O Espírito Santo, ele concede dons às pessoas, capacita as pessoas. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe um ser humano na face da terra que não tenha um dom. Pelo menos um você tem. Use esse dom para a honra e glória do nome de Deus. E aperfeiçoe outros, multiplique, né? Segundo são os talentos. Terceiro, o templo. O templo é o corpo que você tem, tá? É essa carcaça que segura esse teu espírito e essa tua alma que está aí dentro. É com ela que você se locomove, é com ela que você faz as coisas. Então, esse templo, esse corpo, ele precisa ser cuidado, preservado, porque foi concedido por Deus. Tanto que a Bíblia diz lá em Coríntios 10, né? O nosso corpo, ele é o templo do Espírito Santo. Deus quer fazer morada neste templo, então cuide do corpo. E existe uma outra área que nós chamamos o quarto T, né? É o tesouro, que são os nossos bens, os nossos recursos, que nós devemos também consagrar a Deus para a pregação do Evangelho e o cumprimento da missão. Praticamente a mordomia, ela inclui essas 4 áreas da vida. E eu estava pensando o que falar à igreja e eu escolhi um tema. Eu quero falar sobre um livro da Bíblia, e esse livro da Bíblia nós vamos sintetizar ele e tirar o recado do céu para nós nesta manhã. Eu gostaria que você me ajudasse colocando lá esse slide, é o resumo da mensagem. Aqui está o nome do livro, ok? Não chegou aqui ainda, mas lá atrás já chegou. O nome do livro é Malaquias, tá? E você já deve ter ouvido muito na igreja um texto de Malaquias, que é muito utilizado, eu ouço ele desde criança, você deve ter ouvido também, que é Malaquias capítulo 3, verso 10, e lá diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e fazei prova de mim, se eu não vos abrir as janelas do céu e derramar bênção sem
sem medida. Esse verso é muito utilizado na igreja e no meio cristão. Mas eu não quero falar especificamente desse verso, mas eu quero passar para a igreja aqui de Santa Fé nesta manhã o conceito e o pano de fundo que leva o profeta Malaquias a utilizar esse texto. Algumas coisas estavam acontecendo, e por isso eu intitulei a mensagem Pecados dos Santos. E aí você pode dizer assim, mas pastor, santo tem pecado? Santo tem pecado? Porque se santo tivesse pecado, né, ele não seria santo. Qual que é a tua definição de santidade? Quando eu falo assim e eu canto, né, tirar tempo para ser santo, eu estou falando de quê? Então, o profeta Malaquias, ele vai trazer para nós algumas verdades bíblicas que eu gostaria de partilhar com vocês nesta manhã. Tá? Esse slide ele vai ficar apresentado até o final para que você se lembre. Malaquias, pecado dos santos. Eu e você somos santos, né? Porque a Bíblia diz assim, Deus diz, né? Sede santos porque eu sou santo. Nós cantamos tempo de ser santo. Então nós cremos que somos o quê? Sacerdócio real, nação santa, eleita por Deus e escolhida por Ele, para levarmos esse evangelho eterno a toda criatura, em testemunho a todas as gentes, para que então possa vir o fim. Eu tenho que falar, eu tenho que pregar, eu tenho que usar a minha vida para o Senhor. Algumas coisas ainda precisam ser ditas antes de nós abrirmos o livro. Você pode abrir a Bíblia no livro de Malaquias, é o último livro do Antigo Testamento. E eu quero agora pintar o pano de fundo para que você entenda o contexto da mensagem. Eu coloquei aqui alguns destaques de Malaquias. Primeiro deles, Malaquias foi o último dos profetas do Antigo Testamento. Por isso é o último livro do Antigo Testamento. Depois de Malaquias, o próximo profeta que surgiu foi João Batista, já no Novo Testamento, pregando e anunciando o Messias, Jesus Cristo, nosso Senhor. O livro de Malaquias ele foi escrito por volta do ano 430 a.C., portanto, 430 até João Batista dá aproximadamente 480, 500 anos. O povo de Israel ficou sobre a terra sem ter profecia, aguardando o próximo profeta que surgiria. Talvez tenha sido o maior período de tempo em que o povo de Deus ficou sem um profeta. Malaquias profetizou, os anos se passaram e agora surge João Batista, escolhido por Deus para profetizar. Mais importante é a mensagem. Nós não temos muitas informações sobre Malaquias, né? Alguns outros profetas trazem algumas informações adicionais sobre sua origem, sua profissão, sua filiação, sua formação. Mas a Bíblia não apresenta muitos detalhes sobre Malaquias. Também os detalhes não são tão importantes e relevantes para nós neste momento. O importante é o conteúdo da mensagem dele. O livro de Malaquias foi escrito em forma de diálogo entre Deus e o povo. Quando você for ler o livro de Malaquias, são 4 capítulos e são muito rápidos e capítulos curtos. Nunca esqueça que ele foi escrito numa forma de diálogo entre Deus e seu povo. Deus acusa e o povo responde para se defender. Deus vai apertando o povo e o povo vai respondendo, apresentando desculpas, apresentando opções e alternativas. Infelizmente o ser humano ele tem esse mal que carrega, né? Que o acompanha. Nós temos dificuldade em assumir os nossos erros e a gente inventa muitas desculpas. Malaquias apresenta uma mensagem de arrependimento, de retorno, preparando para a vinda do Messias. E aí você pode racionalizar nessa manhã e dizer assim, e dizer que talvez essa mensagem não seja para você, mas eu digo para você o seguinte: você não pode dizer que essa mensagem não está na Bíblia. Ela está na Bíblia. E se ela está na Bíblia,
existe um propósito. Pecados dos santos. Vamos lá. Gostaria de começar fazendo uma pergunta para você. Os pecados dos cristãos são diferentes dos pecados de outras pessoas? Sim ou não? O pecado de um cristão é diferente do pecado de um ímpio? Isso faz a gente pensar um pouquinho, né? Exige da gente mexer a massa cognitiva, né? Fazer o exercício da mente é importante no sábado pela manhã, porque Deus nos desafia a isso. Nós temos que ter uma fé racional, uma fé inteligente. Você não pode seguir a Deus simplesmente por ser Maria, vai com as outras, ou porque meu pai e minha mãe me ensinou, e porque eu vou à igreja desde pequeno. Não, você tem que saber por que você vai à igreja, porque você crê em Cristo. Eu digo para vocês que os pecados dos cristãos, eles são piores do que os dos ímpios. O pecado de um cristão é pior do que o pecado de um ímpio. E eu vou dizer para vocês por quê. Quando os cristãos pecam, eles não transgridem apenas a lei de Deus, mas também entristecem o coração de Deus. Então não é somente uma quebra de mandamento, mas quando você erra, você peca, você entristece o coração daquele que te criou, daquele que te salvou. Você se diz um cristão, você carrega no peito o nome de cristão, mais semelhante a Jesus, é a nossa luta e o nosso desafio diário. Mas quando um cristão ele erra, ele peca, ele é pior do que um ímpio, porque ele entristece o coração de Deus. É uma ofensa de um filho contra o seu pai amoroso, porque Jesus ele nos ama, né? São João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que Deus, seu filho, ele te ama. E é como se fosse um pecado, né? Fosse uma ação de rebeldia do ser humano a esse Deus que é amor e ama você. Do ímpio já se espera isso, mas do cristão não se espera. Então imagine essa figura e esta imagem, né? Um filho que faz uma maldade para um pai que ama ele. É nesse sentido que o pecado de um cristão é pior do que o pecado do ímpio. Você não deve ler Malaquias como se fosse uma história antiga. Por quê? Porque infelizmente os pecados apontados em Malaquias, eles estão presentes no meio dos santos ainda nos dias de hoje. Ok? Então não leia simplesmente como se fosse para o povo de antigamente. Os mesmos pecados apontados por Malaquias, eles se encontram hoje no meio do povo do Senhor. Então, queridos irmãos e amigos, eu quando preparei essa mensagem, primeiro eu tenho que preparar ela para mim. Porque Malaquias ele vai falar, vamos dividir o pecado dos santos, ok? Vamos pegar o pecado dos santos, vamos dividir entre a liderança e os membros. E Malaquias ele fala dos pecados da liderança e dos pecados dos membros. A liderança da igreja também não é perfeita. Quando eu digo a liderança, estou dizendo de pastores, estou dizendo de anciãos, e de outros líderes mais. E veja que a mensagem de Malaquias, ela não foi simples e não foi fácil, porque ele tinha que ir e atacar os grandes, e também as ovelhas do rebanho do Senhor. Vamos começar lendo Malaquias, nós vamos ver alguns versos agora. Capítulo 1, né? Capítulo 1. Versos 1 e 2. Malaquias ele começa dizendo, qual que é o problema dos santos? E quando eu estou falando de santos no contexto de Malaquias, eu estou me referindo a pastores, líderes e membros. Estou me referindo a todos os que são considerados santos do rebanho do Senhor. E o grande problema
é apontado por Malaquias no capítulo 1, versículos 1 e 2. Olha só que interessante, a Bíblia começa dizendo assim no verso 1, sentença, né? É uma sentença de Deus, através do profeta Malaquias, pronunciada pelo Senhor contra Israel, por intermédio de quem? Malaquias. E aí vem o verso 2, eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis, em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó, disse o Senhor, todavia amei a Jacó. A raiz de todos os problemas, e o que nos leva a todos os pecados, é o afastamento do Senhor. Deus tem nos amado, mas nós infelizmente dizemos que amamos a Deus, mas é só da boca para fora, através de nossos atos, pensamentos, palavras e ações, nós não demonstramos que estamos amando a Deus. Então Malaquias ele começa dizendo para nós nesta manhã aqui em Santa Fé, que o nosso problema é o afastamento de Deus. Aí começam os problemas na tua vida, aí é a origem das coisas que se complicam. Apocalipse capítulo 2, verso 4, né? Na carta às igrejas, ali também fala da falta de amor, o primeiro amor, né? Apostasia e essas coisas que permeiam. A falta de amor a Deus é a origem de todos os outros pecados. Se a gente vai lá em Deuteronômio capítulo 6, versos 4 e 5, né, que era o Shema do povo judeu, o Shema dizia o seguinte, que o povo deve servir a Deus de todo o coração, de todo o coração. As crianças judias, elas já cresciam recitando o Shema, porque o Shema tinha que fazer parte da vida delas. Elas sabiam decor e salteado. Tanto é que os judeus hoje, né, nos umbrais das portas das suas casas, eles colocam lá o mezuzá, né? O mezuzá é um pequeno, como é que eu posso dizer, é um pequeno objeto, e dentro dele é colocado o Shema, para indicar que ali mora uma família judia. Interessante que eles são tão criteriosos, né, que você tem que contar 7 palmos do chão. E aí você prega no umbral da porta e põe lá esse recipiente, dentro desse recipiente você coloca uma folha, e nessa folha está escrito Shema. De tal forma, isso é bíblico, irmãos. A Bíblia diz assim, ensina a criança o caminho que ela deve andar. O conhecimento, inicialmente na era patriarcal, ele era transmitido de maneira verbal, de maneira oral. Não existia ainda escrito os livros. Mas nos nossos dias as coisas se proliferaram, né? E hoje nós temos os livros. Eu preciso então passar agora para a segunda parte. A primeira parte da mensagem diz que o nosso problema dos santos é o afastamento de Deus. O afastamento de Deus vai levando as pessoas a cometer algumas coisas que não é para fazer. Mas tudo começa com o afastamento de Deus. Nunca esqueça isso. Você pode ir para casa nesta manhã, esquecer toda a mensagem, mas não esqueça essa parte. Tudo começa com o afastamento de Deus. E Malaquias lembrou isso aqui ao povo de Israel, aos líderes e também ao povo de modo geral. E aí agora ele vem e começa a primeira parte da profecia dele, que é contra os líderes. E me permitam aqui falar, nós temos alguns líderes da igreja aqui, eu sou um pastor também, e eu me incluo aqui. E eu tenho que ouvir isto. E tenho que orar para que Deus me capacite, me dê forças para eu não cometer o pecado que esses sacerdotes no passado cometeram. Mas para contextualizar a mensagem e chegarmos até Malaquias capítulo 3, verso 10, eu preciso passar por isso. Porque primeiro os sacerdotes, os pastores, os líderes, eles começaram a se afastar de Deus. E quando começaram a se afastar de Deus, começaram a surgir pecados. E a Bíblia apresenta alguns deles, e eu gostaria de ler aqui com vocês, capítulo 1, verso 6. Olha só. O Senhor reprova os sacerdotes, os líderes, e a Bíblia diz assim: o filho honra o pai, e o servo ao seu senhor. Se eu sou pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis, em que desprezamos nós o teu nome? Versículo 7. Ofereceis sobre o altar o quê? Pão imundo.
E ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Interessante essa expressão, né? É apresentado diante da mesa do Senhor pão imundo. O que é pão imundo? Os pastores muitas vezes têm culpa no cartório por algumas coisas que acontecem. E a gente tem que ter muita responsabilidade para falar das coisas de Deus. Mas estavam acontecendo algumas coisas no serviço de adoração, em que as pessoas estavam trazendo pão imundo diante de Deus, pão bolorento. Eu preciso continuar para que os irmãos possam compreender e entender. Versículo 13 diz assim: e dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos, vós ofereceis o dilacerado, o coxo, o enfermo, assim fazeis a oferta. E aí Deus pergunta: aceitaria eu isso de vossa mão? Diz o Senhor. Você está entendendo o que é o pão imundo? É uma oferta defeituosa trazida ao Senhor. Toda vez que eu trago ao Senhor uma oferta que é defeituosa, ela é considerada por Deus como um pão imundo. E os líderes e os sacerdotes vinham aceitando essas ofertas. Por isso Deus começa chamando a atenção dos líderes, que não é para aceitar esse tipo de oferta. Veja, irmãos, eu não estou aqui na questão do julgamento, mas eu estou estabelecendo alguns princípios bíblicos do ofertar, do dizimar. Você está entendendo porque lá em Apocalipse 3 ele fala: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, e fala também das ofertas? Quando você não traz aquilo que é para trazer, a tua oferta, ela é manca, ela é aleijada, ela é defeituosa. E Deus diz assim: como é que eu vou aceitar isso de você? Eu dou o melhor para ti, e você me devolve o pior que você tem. É nesse sentido e nesse contexto, mas eu preciso ler alguns textos mais. Versículo 14. Pois maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Então Deus ele começa, né? Lembre-se que Malaquias é um diálogo entre Deus e o povo. E aqui agora Deus diz assim para o povo: maldito seja o enganador que, tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor o quê? Um animal defeituoso. Em outras palavras, eu tenho condição de oferecer algo sadio, algo bom, e trago o que sobra. Irmãos, Deus ele olha todas as coisas. E Deus está dizendo para mim e para você nessa manhã: como é que eu vou poder aceitar? Eu tenho que ter uma oferta, eu tenho que ter um dízimo que é planejado. Eu tenho que dar aquilo que é de Deus a Deus. Porque aqui no verso 14 diz que esta pessoa, né? E ele é amaldiçoado. Veja que a Bíblia diz assim: maldito seja aquele que tem um animal bom no pasto e traz para aquele que está manco. Você tem que trazer o melhor para Deus, porque Deus merece o melhor. Esse é o conceito. E Malaquias começa chamando a atenção dos líderes, porque os líderes estavam passando a cabeça sobre os membros da igreja. Estavam sendo coniventes com essa situação. Mas veja como as coisas elas vão, né? Eu preciso avançar com a mensagem em função do tempo. Eu preciso passar alguns conceitos mais. Vamos ver o capítulo 2. Agora vem falando sobre os castigos para os líderes. Capítulo 2, verso 7 diz assim: porque os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os homens procurar o quê? Instrução, porque ele é mensageiro do Senhor dos Exércitos. Então Malaquias começa dizendo: olha, os pastores, os líderes, eles são homens de Deus, são mensageiros do Senhor, da boca deles tem que sair a instrução para o povo.
Versículo 8: mas vós tendes desviado do caminho, e por vossa instrução tendes feito tropeçar a muitos, violastes a aliança de Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Deus começa a apresentar os problemas e a situação do povo. Então, queridos irmãos, com todo carinho, com todo amor no coração, eu como líder e como pastor dessa igreja, eu amo a igreja, amo a Deus, mas eu não quero ser conivente como os sacerdotes foram no passado. Eu tenho que ser porta-voz da verdade e trazer o recado do céu. A Bíblia, a minha, é a mesma que você tem nas suas mãos. E Deus está falando para o seu povo, está falando para os santos. Eu sou um líder da igreja e estou incluído nesse povo santo. Você que é um membro, que é uma ovelha do rebanho, você está incluída nesse povo santo. Nunca esqueça, Deus diz assim: sede santos porque eu sou santo. Deus não espera algo menos do que isto. Deus espera que você busque isto, que você se dedique por isto. O modo como estavam servindo ao Senhor era uma desgraça para o nome dele. Estavam oferecendo sacrifícios contaminados no altar. A palavra pão significa alimento e refere-se aos sacrifícios determinados pela lei de Moisés em Levítico 1-7. Os sacerdotes estavam permitindo que o povo trouxesse para Deus aquilo que ficava aquém do que tinham de melhor. Estavam se esquecendo de sua própria lei, Levíticos 22, verso 20. Temos pessoas que gastam grandes somas de dinheiro todos os anos em presentes para si mesmos, para seus familiares e amigos, mas dão a Deus uma quantia simbólica quando é passada a sacola de ofertas na igreja. Nossas ofertas a Deus indicam o que está em nosso coração, Mateus 6, 21. Porque onde está o teu tesouro, aí está também o teu coração. É preferível não ter religião alguma do que ter uma religião que não dá a Deus o que há de melhor. É preferível não ter nenhuma religião do que ter uma religião que não dá a Deus aquilo que é o melhor e que agrada o Senhor. Os sacerdotes permitiam que as pessoas trapaceassem em seus votos. Se um homem prometesse a Deus um sacrifício, mas trouxesse um animal doente ou defeituoso, o sacerdote o aceitava, ainda que esse homem tivesse em casa um animal perfeito. Na lei mosaica, os votos eram inteiramente voluntários, mas uma vez feitos, deveriam ser cumpridos à risca. Deuteronômio, capítulo 27. Os votos são voluntários, as promessas são voluntárias, mas você prometeu para Deus? Cumpra. É isso que dizia. Mas infelizmente os sacerdotes estavam sendo complacentes com as pessoas, e muitas vezes nós somos complacentes também. E eu peço para que Deus me ajude nesse processo de enxergar o pecado como ele é. Porque muitas vezes a gente atenua o pecado, né? Ele é um câncer, ele destrói, ele mata espiritualmente. Os próprios sacerdotes não estavam dando a Deus o que tinham de melhor. Então por que exigir mais do povo? E aqui vem o puxão de orelha, né? Se eu como sacerdote, como líder, não estou dando o meu melhor, como é que eu vou exigir das ovelhas que deem o melhor? Por isso que quando eu digo, queridos irmãos, eu preciso melhorar, reconheço, mas eu procuro dar o meu melhor a Deus, de todas as formas, nas 4 áreas da minha vida. Sei que não sou perfeito, mas Deus é que julga e que lê o coração, e Ele julga e lê o teu coração também. Mas você tem que ter a consciência tranquila de que nessas 4 áreas da vida você sempre está ofertando o melhor a Deus, para que você não oferte pão imundo, para que você oferte aquilo que Deus espera de cada um de nós. Malaquias capítulo 2, verso 3. Castigo dos sacerdotes, a Bíblia diz assim: eis que vos reprovarei a descendência, atirarei excremento ao vosso rosto, excremento dos vossos sacrifícios, e para junto destes sereis levados. Você consegue enxergar o que esse texto está querendo dizer para nós? Ele está querendo dizer o seguinte: a palavra descendência também é traduzida por semente, numa referência aos filhos.
Era importante que os judeus tivessem filhos a fim de perpetuar a nação, mas Deus impediria até que a semente humana fosse produtiva. Deus ele ia tirar a bênção, ia tirar a mão para que as famílias não tivessem quantidade de filhos, porque os filhos eram bênção, eram herança. Quando a Bíblia está dizendo aqui os restos dos sacrifícios, eles eram levados para fora do acampamento e queimados, de acordo com Êxodo 29, verso 14. Mas Deus iria humilhar os sacerdotes e esfregar o nariz deles nos excrementos dos sacrifícios. Com isso, os sacerdotes ficariam imundos, de modo que teriam de sair do acampamento. Em resumo, o que Deus está dizendo é o seguinte: vocês me tratam sem qualquer respeito, então eu tratarei vocês como lixo. Deus estava dizendo isso para o sacerdote. Então, irmãos, a mensagem de Deus, Deus é amor, Deus é amor. Mas Deus ele também precisa ser tratado de maneira pura, verdadeira, justa. Ele espera o melhor de nós. Precisamos caminhar para o final da mensagem, capítulo 2, versos 13. Aqui começam a ser apontados alguns pecados, que infelizmente hoje nós os temos entre nós também, e precisamos cuidar dessas áreas da nossa vida. E eu preciso resgatar aqui o compromisso com a igreja de Santa Fé, para que vocês estejam atentos aos pecados dos santos. Capítulo 2, verso 13, diz assim a Bíblia: ainda fazeis isto, cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. 14, e perguntais, por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Versículo 15, não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente ele buscava a descendência que prometera. Portanto, cuidai de vós mesmos e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Versículo 16, para mim o versículo 16, ele é o que mais aperta o sapato no que diz respeito à infidelidade conjugal. Porque o Senhor Deus de Israel diz, e o que ele diz? O que está escrito na tua Bíblia? Ele odeia o repúdio. Repúdio é rejeitar, é separar-se, é divórcio. Isso é repúdio diante de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui que Deus ele odeia. Eu acho que não preciso falar mais nada, né? Eu sei que no mundo de hoje, mente secularizada, mundo pós-moderno, temos N pensamentos a respeito desse assunto, mas eu tenho que apresentar o que a Bíblia fala sobre esse tema. E a Bíblia diz que Deus odeia, e esse pecado não é de agora, não começou aqui, tá? Não é coisa do século 21, não é coisa da Igreja de Santa Fé, não é coisa do Brasil, é coisa do mundo, mas já começou aonde? Lá atrás. Mas Deus ele não muda. Quem muda somos nós, infelizmente, e muitas vezes para pior, nem para melhor é. Mas olha só, depois de cometer esses pecados, os homens levavam ofertas ao Senhor e choravam lá no altar, é isso que está dizendo, capítulo 2, versos 12 a 13, eu pinto e bordo, eu apronto e depois vou lá no altar, pedir perdão. A gente tem que tomar cuidado, porque o perdão existe, né? Perguntaram para Jesus, até quantas vezes eu tenho que perdoar? Jesus disse 70 vezes 7, o amor de Deus é infinito, cobre multidão de pecados. Agora, quando eu começo a brincar com as coisas de Deus, eu vou lá, pronto, e venho e peço perdão, vou lá, pronto, venho e peço perdão. Cuidado com a hipocrisia. Talvez pensassem que podiam pecar descaradamente com a intenção de voltar para Deus e pedir perdão. Se estivessem verdadeiramente arrependidos, teriam deixado suas mulheres pagãs e tomado de volta suas verdadeiras esposas, que foi o que Esdras obrigou-os a fazer lá em Esdras 9 e 10. Se o arrependimento tivesse sido genuíno, como eles alegavam, se eles chegavam lá no altar, ofereciam oferta, pediam perdão, eles teriam deixado a mulher ímpia com a qual ele tinha se ajuntado e voltado para a sua original
Veja que Malaquias ele começa a tocar em algumas feridas. E essas feridas, infelizmente, hoje, muitas vezes estão aí no meio dos pecados dos santos. Eu não sou perfeito, irmãos, não estou aqui para jogar pedra em ninguém. Eu estou aqui para apresentar um recado do céu e dizer para você nesta manhã que Deus te ama e que Ele tem um plano especial na tua vida, mas que você deve fazer o melhor para Deus. A gente não pode fazer as coisas de Deus de maneira leviana, porque senão nós estamos trazendo diante do altar pão imundo, nós estamos trazendo oferta coxa, manca, defeituosa, e isso machuca o coração de Deus. Em termos de ética e de moral, há muitas coisas na sociedade que são legais, porém não são bíblicas. Noivas e noivos devem se lembrar de que em todo casamento Deus está presente como testemunha invisível e também vê aqueles que vivem juntos sem ser casados. Um dia haverá uma terrível colheita das sementes que estão sendo plantadas hoje. O Senhor Deus de Israel diz que odeia o repúdio. Trata-se da mais explícita declaração de Deus. Aqueles que desejam agradar a Deus certamente não querem fazer algo que Deus odeia tanto, e portanto procuram de todas as maneiras sarar o casamento. Deus deu a Adão uma esposa, não várias, e declarou que os dois eram uma só carne. O divórcio separa aquilo que Deus ajuntou, e Jesus advertiu contra isso lá em Mateus 19, verso 6. Esse era um dos pecados que existiam naquela época, e que está no meio do arraial dos santos também. A gente precisa levar a sério essas coisas. Enquanto você não tem conhecimento, Deus não vai te cobrar, no bom sentido. Mas a partir do momento que você sabe, procure viver à luz do conhecimento que Deus lhe dá. É instrução da Bíblia, é palavra do Senhor. Famílias fortes começam com casamentos fortes e com um homem e uma mulher que se amam e que desejam viver um para o outro e ambos para o Senhor. Qualquer coisa menos fica aquém da vontade de Deus. Os judeus estavam se divorciando de suas esposas, casando-se com mulheres pagãs, oferecendo sacrifícios contaminados, roubando os dízimos e as ofertas. E agora eu preciso chegar aonde nós precisamos, né? Capítulo 3, versos 6 a 10. Então esses eram alguns pecados dos líderes, pecados do povo. E aí você sabe que no início eu falei, o afastamento de Deus te leva a problema na família, te leva a problema no casamento, te leva a levar a oferta que não é para levar, e aí você vai fazendo da religião de qualquer jeito, de qualquer forma, e as coisas só vão se complicando. Mas Deus te ama, por isso que Deus manda um recado para você, por isso que vem a mensagem do céu, porque Ele não quer que você se afaste dEle. Corra para os braços de Jesus nesta manhã. Eu não sei quão distante você tem andado e que coisas você tem feito, mas de uma coisa eu sei, que você precisa voltar para os braços de Jesus. Não se afaste dele, por nada dessa vida, por nada. E aí nós chegamos no capítulo 3, versos 6 a 10. Verso 6, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso, ó filhos de Jacó, não sois o quê? Consumidos. Por que Deus diz assim, eu não mudo? Porque Ele é amor. Porque se eu não fosse amor, vocês seriam consumidos. É tremendo o amor de Deus, irmãos. E eu louvo a Deus porque Deus é amor. Porque se Ele não fosse, nenhum de nós estaria aqui nessa manhã. Nenhum. Ele te ama. Versículo 7. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, é o convite. E eu me tornarei para vós outros, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar, e aí vem o recado. Verso 8, roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos? E aí Deus responde, nos dízimos e nas ofertas. Versículo 9, com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro, esse texto que eu e você conhecemos. Então, quando nós não fazemos da melhor forma,
e não trazemos a Deus aquilo que lhe é devido, nós estamos roubando ao Senhor. O recado é claro. Isso não alegra o coração de Deus. Por isso que o pecado do santo, ele é mais grave do que o pecado do ímpio, porque Deus espera que você traga o seu melhor. E quando você não traz o seu melhor, você está machucando o coração de Deus. O dinheiro que pertence por direito a Deus e que tomamos para nós, nunca fica conosco. Esse dinheiro ele acaba indo para o médico, acaba indo para o mecânico, acaba indo para pagar impostos, né? Conforme diz lá em Ageu 1, verso 6, a gente ajunta num saquinho furado, né? Você põe de um lado e já cai do outro. O dinheiro que é de Deus, é de Deus. Quando a gente lança a mão daquilo que é de Deus, está indo para um saquinho furado. Você vai gastar com médico, você vai gastar com mecânico, você vai gastar com imposto, você vai gastar com alguma coisa que vai acontecer. Pode ter certeza. Porque não repousa a bênção de Deus e a proteção dele. Tendo semeado muito e recolhido pouco, o que recebe salário recebe-o para pô-lo num saco furado. Não adianta contribuir pensando no que se vai receber. Não estou falando aqui de teologia da prosperidade. Contribuímos porque amamos a Deus, porque lhe obedecemos e por sua generosidade para conosco. Por isso eu contribuo, porque eu amo a Deus, porque Ele é generoso para comigo. É uma demonstração de gratidão e de respeito por tudo aquilo que Deus é e fez por mim. É por isso que eu devolvo oferta, é por isso que eu sou fiel a Deus. Não é para agradar a A, para agradar a B, nem para comprar as bênçãos de Deus. Porque nós não somos mercantilistas da fé e nem propagadores da teologia da prosperidade. Nós pregamos um Deus que ama e que voltará para nos levar, mas que Ele espera que nós sejamos santos porque Ele é santo. E eu concluo a mensagem desta manhã com capítulo 4, versículos 5 e 6, os últimos 2 versos do livro do profeta Malaquias. É bonito, né, o capítulo 4, são só 6 versos, se você puder ler depois com calma. O versículo 2, olha que bonito, diz assim: mas para vós, outros que temeis o meu nome, nascerá o que? O sol da justiça. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos da estrebaria. Uma promessa do Messias. Versículo 5, eis que eu vos enviarei o profeta Elias antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, né? De acordo com Tessalonicenses capítulo 5, verso 2. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Esse é o nosso Deus a quem nós aguardamos, a quem nós cremos, a quem nós esperamos vê-lo em breve voltar. Eu preciso encerrar, mas eu gostaria de encerrar dizendo para você o seguinte: Deus ama você. A mensagem pode ter sido dura, talvez para alguns não, mas ela é uma mensagem bíblica. Você não pode dizer assim: o pastor pregou coisa que ele inventou. Não, eu preguei coisa que está na palavra do Senhor. O povo de Israel cometeu os pecados que nós, como santos do Senhor, cometemos hoje. E a gente precisa de muita graça, de muita misericórdia. E eu louvo a Deus porque Deus é misericordioso. Se você, em algumas das suas áreas da vida, não tem sido fiel a Deus, eu não estou querendo aqui fazer um apelo para que você faça um pacto com Deus nesta manhã, mesmo porque isso aqui tem que ser fruto de reflexão. Porque quando a gente assume o compromisso com Deus, Ele é sério. Ele é sério. Então, que você volte para sua casa com esse recado do céu, reflita na sua vida e nas áreas da sua vida, e que aquilo que precisa ser mudado pela graça e pelo poder de Deus, você consiga mudar para a honra e glória do nome dEle. E que nós não venhamos a trazer pão imundo diante do Senhor, porque isso machuca o coração de Deus. E que os líderes da igreja
incluindo vosso servo que aqui vos fala, possa também ser fiel a Deus. Tenho me esforçado para isto. Não sou perfeito. E preciso da misericórdia de Deus todos os dias na minha vida. Para que cada dia eu seja melhor. Amanhã melhor do que hoje e hoje melhor do que ontem. Crescendo na graça, no conhecimento e na santificação do Senhor Jesus. Nós vamos cantar agora o hino 474. É um hino bonito, né, que fala que eu estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. É daqui para os braços do Senhor. É para a glória que nós vamos. Seja fiel a Deus, honre a Deus nas 4 áreas da tua vida, no tempo, no templo, no tesouro e nos talentos. E Deus vai te abençoar. No final do culto não poderei ficar aqui para me despedir dos irmãos. Existe a recomendação também para a gente evitar os cumprimentos, mas eu gostaria de deixar um abraço do meu coração à Igreja de Santa Fé. Tenho ouvido falar muito bem dessa igreja e dos membros desta igreja. Que Deus continue realizando uma obra maravilhosa nesta igreja e na tua vida. E que dentro em breve possamos subir com o Senhor para os ares. Querido Deus, eterno Pai, Tu nos amas, temos evidências, temos provas. Seu Filho morreu na cruz por nós. Senhor, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obras é morta. Dizemos que temos fé, dizemos que Te amamos, mas as nossas obras, precisamos de graça, Senhor, de perdão e de salvação. Tua palavra foi aberta nesta manhã, o recado foi dado. Ajuda o Teu povo, Senhor, através do Santo Espírito, aquele que convence, aquele que mostra o caminho, aquele que mostra a direção. Eu sou um pastor nessa igreja, Senhor. Sou um entre muitos. Tenho meus defeitos, Tu o sabes. Mas eu quero dedicar a minha vida ao Senhor, como tenho feito nesses anos de ministério. Amém. Transforma o meu coração a cada dia, ó Pai. Amém, Pai. Transforma o coração das ovelhas desse rebanho de Santa Fé. Amém, Senhor. Porque todos nós queremos ir para o céu. O povo de Israel, infelizmente, correu alguns deslizes no passado. Foram se acostumando com algumas coisas do mundo. Tem muita coisa que é certa no mundo, mas não é certa na Bíblia. Abra os nossos olhos para os dias que vivemos. O inimigo, astuto, voraz, ele anda bramando como leão ao nosso redor. E um vacilo de nossa parte é o suficiente para ele nos tragar. Abençoa, Senhor, o Teu povo, ao retornar para casa neste momento. Nos lembre sempre dos pecados dos santos. Os pecados fazem separação entre nós e Deus. Deus nos ama. Se nós amarmos mais os pecados do que a Deus, seremos destruídos juntamente com o pecado. Possamos amar a Deus de todo o nosso coração. Estas bênçãos, Senhor, Te pedimos, e a força e o poder do céu, em nome de Jesus. Amém.